Olá, seja bem-vindo. O leite materno é fundamental para o desenvolvimento dos bebês. Até o sexto mês, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja o único alimento da criança. Mas, chegada a hora do desmame, quais são as melhores práticas a serem adotadas? Sobre o assunto, eu converso com a pediatra Alejandra Antezana Chaves. Ela fala conosco de Mafra, em Santa Catarina. Tudo bem, Alejandra? Tudo bem. Antes que nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema tão delicado como é o desmame, né? Que é um tema que preocupa muito as mães, né, em algum momento da maternidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda 6 meses de amamentação no mínimo. As mães que quiserem prolongar esse período podem fazer isso? Claro que sim, né? A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, a Unicef recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, né? Então, só o leite materno até os 6 meses. Mas recomenda-se a continuação do aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, se essa mãe assim quiser. Então, após os 6 meses, caso a mãe opte em continuar amamentando, como deve ser feita a introdução dos outros alimentos? Começa com, na verdade, todos os grupos alimentares, né? Frutas, legumes, leguminosas, tubérculos, proteínas, cereais. Não existe especificamente uma ordem, né, de alguma fruta ou algum legume, a não ser que essa criança tenha algum problema gastrointestinal, algum problema alérgico, né, que impeça essa criança a comer certo alimento, tá? Se recomenda que não se use sal até 1 ano de idade, não se use açúcar, né, até os 2 anos de idade e não se ofereçam sucos, né, para essa criança até 1 ano de idade também. Diante desta perspectiva que você colocou, quantas vezes então a mãe daria o leite materno alternando com essas refeições, com esses alimentos que você sugeriu? Na verdade, a partir do sexto mês que começa a comer, né, o alimento principal desse bebê ainda continua sendo o leite materno, até 1 ano de idade, né? Então, a quantidade de leite materno ainda continua sendo a livre demanda até que a mãe comece o desmame posteriormente, né? Então, mesmo comendo as refeições, né, pelo menos 4 vezes ao dia, essa criança vai manter o aleitamento materno a livre demanda. Como deve ser a rotina da mãe que, após os 6 meses, né, de licença maternidade, ela deseja continuar amamentando, mas precisa conciliar com o trabalho fora de casa? A primeira coisa é essa mulher deve ir para a empresa e perguntar, né, quais são os direitos de licença que ela tem, né? Quanto tempo de licença tem, se tem férias, se não tem férias. Para quê? Para ela saber com que idade o filho dela vai estar quando ela voltar ao trabalho, né? A segunda coisa é calcular o tempo que ela vai ficar fora de casa. Então, por exemplo, geralmente uma jornada de trabalho são 8 horas, com mais ou menos uma meia hora de ida, de volta para o trabalho, são 9 horas. Então, ela deve calcular a quantidade de leite que ela vai ter que ofertar para esse bebê durante o período que está fora de casa, né? E o terceiro passo é a oferta do leite, né? E quando eu falo leite, muitas mães associam a volta ao trabalho com o início da fórmula infantil, e não deveria ser assim, né? O melhor leite a ser ofertado para o bebê seria o leite materno ordenhado, né? E para essa mãe se programar com essa ordenha de leite materno, tem que se planejar. Geralmente eu recomendo 2 meses antes de voltar ao trabalho, começar a praticar a ordenha do leite materno. Existem várias formas de ordenha, manual, através de uma bomba elétrica, né? Deve perguntar se no trabalho existe um local onde ela vai poder continuar ordenhando, né? Geralmente deveria ordenhar umas 2 ou 3 vezes no trabalho, se existe um local de armazenamento no trabalho do leite materno, e calcular junto com o pediatra quanto de leite essa criança vai precisar enquanto ela está fora. Isso vai depender se essa criança está com 4 meses, se está com 6 meses, né? Se essa criança come ainda, não come, tá? Para calcular a quantidade de leite que vai deixar.
Geralmente, né, os bebês entre 4 e 6 meses mamam entre 120 a 160 ml por mamada. Então, é mais ou menos o cálculo que essa mãe vai ter que fazer para deixar esse leite, né? E treinar a pessoa que vai ficar com o bebê, o cuidador, a ofertar esse leite, né? A aquecer o leite materno, porque não pode ser aquecido com fogo, tem que ser aquecido a banho-maria, né? Fora do fogo. Pode ser congelado, então se recomenda que essa mãe faça um estoque de leite materno congelado pelo menos 10 a 15 dias antes de voltar ao trabalho, para ter um estoque de emergência e continuar depois as ordenhas no trabalho para continuar ofertando o leite materno para o bebê, mesmo estando fora de casa. E quais os cuidados que a mãe deve tomar, então, quando ela decidir, né, junto com a ajuda do pediatra, por exemplo, que vai iniciar o desmame do bebê? O desmame deve ser feito de forma muito gentil e gradual, né? E no tempo certo para cada criança, tá? Cada família tem seu tempo. Isso justamente para evitar, né, traumas, né, tanto na mãe como no bebê, né? Porque na minha opinião, a mãe é uma das que mais sofre dentro do processo de desmame, né? E o desmame é nada mais que o fim do ciclo da amamentação, né? Porque tudo que começa tem um fim. E essa mãe tem que ter certeza de que ela quer finalizar esse ciclo para começar outra etapa junto com o filho dela. É mais difícil fazer o desmame de uma mãe que está tendo o primeiro filho? Tudo é mais difícil no primeiro filho, né? Porque essa mulher nunca foi mãe antes, né? Essa mulher está passando por primeira vez por essa situação. Então, geralmente, o primeiro filho demanda um pouco mais de atenção. A mãe fica muito mais preocupada porque é algo que ela não sabe ainda, não sabe o que esperar, não sabe por onde começar. Então, na minha opinião, o primeiro filho é sempre mais difícil. É natural que alguns bebês, por exemplo, comecem a recusar o seio da mãe espontaneamente? Bom, o desmame espontâneo, né, seria muito fácil, né? Seria ideal que o bebê começasse o desmame, né? Mas na prática não é o que a gente vê, né? O que eu vejo normalmente é que o processo de desmame geralmente parte da mãe, né? A mãe que começa esse processo e vai, né, vai continuando até o desmame, porque a criança parar de mamar por vontade própria é muito mais raro acontecer. Sem amamentar, qual que é o período médio, por exemplo, que o leite da mãe começa a secar? Quando o bebê não suga, né, a falta de sucção leva a uma diminuição da produção de leite, né? Então, o estímulo da sucção estimula todo o eixo, né, neurohormonal da amamentação, de oxitocina, prolactina, da produção do leite materno, da ejeção. Então, quando não há uma sucção, aos poucos esse leite materno vai diminuindo até ele secar completamente. Qual a sua opinião sobre trocar, né, substituir o leite materno pela mamadeira? Não deveria ser a primeira opção, né? Nem a troca para mamadeira, nem a troca de leite materno para uma fórmula infantil, né? Como eu falei anteriormente, a ordenha do leite materno deveria ser a oferta, né, quando a mãe não está em casa. E existem outros dispositivos que essa mãe pode utilizar antes de ir para uma mamadeira, né? Como, por exemplo, uma colher dosadora, um copinho de transição, que é aquele copinho que tem um biquinho, né? Que pode ser de silicone, um biquinho duro. Pode ser um copo aberto, um copo com canudinho. Então, existem outros dispositivos que requerem, sim, mais treinamento que a mamadeira, porém, eles são um pouco mais saudáveis para uma criança que é o uso de bicos artificiais. Que dicas você dá para que a mãe faça esse desmame de maneira segura e menos traumática, tanto para ela quanto para o bebê? O primeiro passo, né, existem alguns passos que essa mãe, né, vai ter que ter em mente, né? Antes que nada, não se recomenda, né, o desmame antes dos 18 meses, antes de 1 ano e meio, por questões fisiológicas e necessidades biológicas da própria criança, né? Então,
pelo menos até 1 ano e meio, se recomenda muito o aleitamento materno, né? E o desmame deveria ser feito após este período, né? Então, o primeiro passo que essa mãe tem que ter é a segurança de querer começar um processo de desmame. Porque se ela não está 100% segura que quer começar um processo de desmame, não vai conseguir o desmame. Porque ela vai voltar para trás, porque vai ficar com dó da criança. E além de não conseguir o desmame, vai reforçar uma atitude ruim na criança, porque essa criança vai ficar confusa, né? Porque uma hora mama, outra hora não mama. Então ela vai entender que chorando ou fazendo birra, ela vai conseguir mamar e vai conseguir o que ela quer, né? Então, o primeiro passo é ter 100% certeza que ela quer começar o processo de desmame, né? O segundo passo é o diálogo com a criança. Essa mãe, na verdade, deve conversar muito com o filho. Por isso que eu falo de 1 ano e meio, porque aí a criança começa a entender, ela já fala, compreende alguns conceitos, né? Então, essa mãe começa a falar para o filho: ah, filho, você está grande, você está crescendo, você já come. Então, é importante respeitar a idade fisiológica da criança, por esse motivo. O terceiro passo é passar de uma amamentação a livre demanda, como estava sendo feito até agora, para uma amamentação controlada, né? Controlar os horários da mamada. Mas para controlar o horário da mamada, esta mãe vai ter que ajustar a rotina da criança. Porque não dá para controlar a mamada em uma criança que não come, que tem carências nutricionais, que tem doenças, né, recorrentes, e às vezes o único alimento que essa criança come ou mama, né, quando está doente é o leite materno. Então, primeiro tem que ajustar a rotina de alimentação, a rotina de sono, para começar a ter uma amamentação controlada, né? Uma vez que ajuste a rotina junto com o seu pediatra, controle as mamadas, passa para o quarto passo, que é controlar o tempo e o lado da mamada, né? O tempo, ela deve escolher, às vezes, né? Uma dica que eu dou é escolher uma música de 1 a 2 minutos, para que, né, passou esse tempo, filho, a hora que acabar a musiquinha, vamos guardar o TT, tá bom? Então, ela corta o tempo da mamada e depois faz que essa criança escolha o lado que ele vai mamar, não deixar ele mamar os dois seios, né? Ah, que lado você quer? Você quer esse ou esse? Ah, eu quero esse. Até a criança fica feliz por escolher um lado, mas o outro lado é para a próxima mamada. Então, essa mãe vai conseguir cortar a frequência, o tempo e cortar a duração da mamada. E cada vez a criança vai começar a sentir menos necessidade de mamar, né? E passa para o quinto passo, né? Que seria o desmame noturno, que é o passo mais difícil, na minha opinião, porque a mãe vai ter que fazer uma dissociação do sono com a mamada, que quase todas as crianças têm, né? Então, vai criar uma nova rotina para dormir. Em vez de amamentar para dormir, essa mãe vai ter que amamentar para depois colocar o pijama, escovar os dentes, né, levar essa criança para a cama, fazer uma nova rotina, um novo ritual na hora de dormir. E se a criança acorda à noite, começar a conversar também: filho, não é hora de mamar, agora é hora de dormir. Lembra que é só um peito, é só um minutinho. E aí, aos poucos, a criança vai acostumando. Não é fácil, mas dia após dia, né? Em uma média de umas 2 semanas, a criança começa a aceitar, né, essa mamada controlada à noite também, né? Até que chega um desmame total, onde as poucas mamadas que sobraram de dia vão sendo retiradas gradualmente, até chegar um momento que a criança não tem mais essa necessidade, entende que a mãe não consegue dar carinho só através do leite materno, e sim através de outras atividades que ela foi substituindo ao longo desse período. Por isso que o desmame é um processo gradual, gentil, e que em média dura entre 3 a 6 meses, depende de cada família. Alejandra, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.